Vamos falar de mais um evento, o evento português. Também vai ser um evento inédito, como o evento grego, um cardápio especial com bacalhoada, um nível mais bacana. Aparentemente parece ser um cardápio mais simples, mas não é. Vai demandar bastante capricho, bastante cuidado no preparo desses pratos. A gente sempre começa falando que todo voluntário que atua nas copas, nas cozinhas, no restaurante, nos eventos, no atendimento aos assistidos, e que está ali direto ou indiretamente ligado ao manuseio dos alimentos, né, na alimentação, deve conhecer as boas práticas de manipulação de alimentos, todos os cuidados relacionados à higiene dos alimentos, a regras que a vigilância sanitária, né, as boas práticas que são obrigatórias dentro do restaurante. Então é importante que todo mundo conheça pelo menos o básico, né, que é o que eu tento passar nesses treinamentos, tá? Para os trabalhos, a gente pede que todos usem roupas leves, calça comprida, sapato fechado, de preferência tênis com um solado emborrachado, camiseta ou blusa com manga. Tudo bem que nesse frio ninguém vai conseguir trabalhar com alcinha, mas sempre com manga. Todo mundo tem que usar o avental de frente, pode ser o seu, da sua preferência, também pode usar o da casa, que a gente tem bastante avental na casa. Touca descartável, cobrindo todo o cabelo, brincos, cobrindo tudo, protegendo, tá? A gente não deve utilizar joias, eu sempre tiro a minha aliança e coloco dentro do meu sutiã. Então a gente tem que tirar anéis, correntes, pulseiras e tirar os brincos ou cobrir o brinco com a touca descartável, tá? O ideal é a gente trabalhar, né, com um sapato de segurança, usando o avental, com o cabelo bem preso, como mostra as fotos aqui. Existe um armário para a guarda dos nossos pertences pessoais, ele fica dentro do nosso estoque, que a gente chama de sala 10. Não tem sentido nenhum chamar aquela sala de sala 10. O que é número 10 é a chave, mas a gente tem um estoque, tem um quartinho ali, e a gente tem um armário próprio para guardar os nossos pertences, tá? Para trabalhar nos eventos, unha sem esmalte, unha o mais curta possível, tá bom? E a gente precisa ter o hábito de lavar as mãos quando chegar, quando iniciar o trabalho, quando trocar de atividade, quando mexer no lixo, quando mexer no cabelo, quando mexer no rosto, quando comer, tá? Então tem uma pia de lavagem de mão exclusiva ali no restaurante e nós precisamos utilizar essa pia, precisamos higienizar as mãos e sempre, sempre, sempre que vamos colocar a mão nos alimentos, fazer a higienização adequada das mãos, tá? Não devemos comer dentro da cozinha, essa é uma parte bem difícil de orientar. Precisamos respeitar o ambiente da cozinha e sempre que for necessário, tá na hora de comer, né, a gente vai tomar um café lá no salão, no refeitório. Tudo que a gente prepara, a gente precisa provar. Como é que a gente prova? Com uma colher limpa, a gente degusta e coloca a colher para lavar. A gente nunca vai colocar um utensílio sujo ou alguma coisa que a gente já colocou na boca de volta na panela. Devemos evitar ao máximo falar sobre os alimentos, não cantar, não cantarolar, né? Quando estivermos mexendo com um alimento, prestar o máximo de atenção para estarmos sempre de boca fechada, tá? Da nossa boca sai muita contaminação. Se qualquer voluntário tiver com uma indisposição estomacal, com diarreia, com gripe, dor de garganta, avisa, né, comunica isso para o supervisor, para que essa pessoa possa ficar afastada das atividades diretamente com os alimentos. Tem bastante trabalho, né? Organizar o salão, mexer com utensílio, fazer higienização de utensílio, lavar louça, né? Quem estiver com alguma questão de saúde, o ideal é não manipular alimentos. Tá? A mesma coisa para ferimentos ou cortes. Mostrar para o supervisor que está com algum ferimento ou corte e, de preferência, usar uma dedeira ou uma luva quando for manipular, quando for manusear os alimentos. Então, a orientação é que estejamos todos paramentados, que trabalhemos num ambiente limpo, organizado, lembrando que é um local onde pode haver contaminação. Podemos levar a contaminação para os alimentos através de uma tábua mal higienizada, de uma faca, de um utensílio mal higienizado, com as nossas roupas, sapatos, através da nossa saliva, através de ferimentos, através de insetos, de roedores. Então, precisamos tomar o máximo de cuidado para manter esse ambiente o mais adequado possível para manuseio de alimentos. Em relação ao lixo, além dos cuidados que a gente tem que ter por conta
de segurança alimentar, né, de boas práticas de fabricação, a casa também faz um trabalho de coleta seletiva. Existe um grupo hoje tratando desse assunto para que a casa seja cada vez mais sustentável, para que o lixo tenha o destino correto, para que não criemos um volume muito grande de lixo. Então, a gente vai separar esse lixo em 3 categorias. Existe na horta uma compostagem, é um local onde nós mandamos os restos de alimentos, as cascas, principalmente de legumes, de frutas, pó de café, casca de ovos, e as minhoquinhas lá do minhocário da composteira, elas vão transformar esse resto de alimento em adubo que vai ser usado na horta. Então, nós vamos separar cascas, restos, sempre de vegetais, de frutas crus, né? O cozido, infelizmente, não dá para aproveitar. Pó de café, casca de ovos, até a bandeja de ovos dá para mandar também. Nós vamos separar o que é reciclável, caixas de leite, latas, vidros, potes plásticos, copos e tudo aquilo que tiver limpo. Não adianta eu guardar uma embalagem de leite condensado que está cheia de leite condensado ou uma embalagem que tinha carne que está cheia de sangue. Esse material não vai ser reciclado. Mas desde que o material esteja limpo, a gente pede para separar as tampinhas plásticas. Existe um grupo que faz um trabalho muito bacana coletando essas tampinhas e a Mônica faz essa coleta. E o Rodolfo, nosso assistente social da casa, nos orienta a separar as caixas de leite lavadas e abertas para coleta pelo Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos faz doação de leite e de muitos outros produtos, mas pede que as caixas de leite sejam coletadas para que eles retirem, tá? E a terceira categoria é aquilo que eu não reciclo, é aquilo que eu não consigo mandar para a composteira, e aí vai para o lixo mesmo. É um resto de alimento na panela, é um saco sujo de sangue, um saco contaminado com alimento, papel toalha, isso tudo vai para o lixo comum, tá? Não devemos utilizar nenhum tipo de produto avariado, embalagem rasgada ou amassada, produto vencido, com qualquer característica de estar com mofo, estar com bolor. Eu sou nutricionista, a Janaína é nutricionista, a Natália é nutricionista. Sempre que você se deparar com algum alimento que não está com uma apresentação legal, que não está com uma aparência legal, nos chama para a gente poder avaliar, tá? Como nós trabalhamos com produtos doados, é muito comum, infelizmente, recebermos produtos que não estão nas melhores características. E aí vai do nosso bom senso e conhecimento sobre alimentos para saber se aquele alimento está adequado ou não para o uso, tá? Então, a gente pede que nos consulte, que jamais use um produto que está com característica já de estragado, com cheiro estranho, com uma cara estranha, com gosto estranho, a gente vai descartar, tá bom? Todas as bancadas, utensílios e equipamentos devem ser lavados e higienizados com álcool 70 antes do uso. Para isso, a gente vai usar papel toalha ou pano descartável, que é o Perflex. Então, eu vou começar a trabalhar naquela bancada, eu vou fazer a higienização dela com álcool. Eu terminei uma atividade, eu vou fazer a lavagem e higienização dela para iniciar outra atividade. Toda troca de atividade que eu fizer, eu tenho que fazer a higienização daquela bancada, a higienização das minhas mãos e principalmente dos utensílios que eu vou usar. Para isso, nós usamos o álcool 70. Tá? Ele está sempre disponível no restaurante. Quando acaba, a Luciana repõe, eu reponho, para não faltar, tá? Aqui nossos trabalhadores incansáveis no restaurante. Os procedimentos da adequada lavagem das mãos, essa ficha ela sempre fica pregada ali na pia exclusiva de lavagem de mão. Ali a gente procura deixar sempre o papel toalha, o sabonete bactericida para a gente fazer a higienização adequada das mãos. Nós temos alguns equipamentos refrigerados, freezers e geladeiras, e nós vamos distribuir os produtos que a gente produzir nesses equipamentos. E a gente tem que ter alguns cuidados, né? O primeiro deles é que todo alimento ele deve estar bem embalado, vedado, fechado e identificado com o nome do produto, quando ele foi produzido, até quando ele vai durar. A gente tem que fazer uma separação e procurar não misturar categorias. Então, é salada com salada, sobremesa com sobremesa, carne com carne. Sempre separar as categorias. E quando não for possível, eu colocar... Sempre é possível, né? Separar por categorias. Mas o ideal era que a gente tivesse só uma geladeira só para sobremesa, uma geladeira só para salada.
Na impossibilidade, a gente vai separar por categoria. Uma observação bastante importante é que todas as carnes cruas, seja frango, peixe, carne vermelha, elas resfriadas, elas costumam soltar muito líquido, soltar sangue, soltar líquido mesmo da carne, e isso depois que cai na geladeira dá muito trabalho para fazer a higienização, além do risco de contaminação de todos os produtos. Então, essas carnes sempre na última prateleira embaixo e sempre dentro de bandejas, assadeiras, bacias, para conter esse líquido que vai escorrer, tá? Limpeza e organização da geladeira é responsabilidade de todos. Não adianta esperar que vai vir alguém vai vir limpar. Não, gente, isso não existe alguém. Quem faz a higienização e a limpeza dos equipamentos somos nós. Tem alguns anjos que trabalham com a gente na operação que assumem essa responsabilidade. Por exemplo, a Rosângela tem todo o cuidado de limpar o forno sempre que necessário, mas isso não é obrigação dela e não é atribuição só dela. Todo mundo tem que cuidar da manutenção, ou seja, sujou, limpa, não precisa deixar incrustar, acumular para fazer aquela limpeza gigante. E na geladeira a mesma coisa, escorreu, limpa, caiu, limpa, viu que tá sujo, limpa. Não adianta me chamar ou chamar a Luciana, olha, tá sujo. Viu que tá sujo, pega uma bucha, um pano e limpa, tá? É nossa responsabilidade manter limpo e organizado os equipamentos, as superfícies, os utensílios, sempre. Muita atenção ao descongelamento e resfriamento, como eu falei, principalmente por conta da carne, que vai acabar gerando mau cheiro, que vai acabar deixando escorrer esse líquido, e eu acabei adiantando tudo que está nesse slide aqui. Aqui fala um pouquinho sobre o resfriamento correto. Essa é uma questão que a gente já teve em alguns eventos, de fazer um preparo. Ele tá quente, eu coloco ele numa cuba funda e o centro dele demora a resfriar. Ele fica morno no meio e ele acaba azedando ou estragando. Então, tudo que eu fizer quente e eu preciso resfriar, primeiro que eu tenho 30 minutos para deixar aquele vapor, aquele excesso de calor sair antes de eu levar para o equipamento de refrigeração. Mas eu não posso deixar mais que 30 minutos aquele alimento em temperatura ambiente. Mandei para refrigeração sempre numa cuba rasa, numa assadeira rasa, para que o equipamento consiga baixar a temperatura do alimento por igual, e aí a gente não tem risco de azedar, de estragar, de ter multiplicação de micro-organismos, tá? Então, muito cuidado no resfriamento. Durante o atendimento dos almoços, os voluntários devem estar sempre com os cabelos bem presos, com a redinha, utilizar luva descartável, falar o mínimo possível sobre os alimentos. Em alguns casos, tem voluntários que até preferem usar máscara, e manter ali sempre para uso o álcool líquido, o Perfex para poder higienizar as bancadas, o álcool em gel para fazer a higiene das mãos, tudo ali à mão para a gente manter a organização e a limpeza durante esse atendimento. No final, na finalização das atividades, nós vamos armazenar as sobras, que não são sobras, né? São produtos que ficam e há 100% de aproveitamento, a gente não descarta nada. Tudo que resta desses eventos é utilizado na alimentação dos assistidos, e a gente vai fazer esse armazenamento conforme o produto. A maioria dos itens a gente congela, a gente identifica e guarda na geladeira, e o que dá para no freezer, e o que dá para guardar na geladeira, a gente guarda na geladeira. Nós precisamos empilhar as mesas plásticas que estão na área externa, precisamos trazer para dentro do salão as mesas de madeira e as mesas da lanchonete que foram colocadas do lado de fora, precisamos lavar e organizar todos os utensílios e equipamentos utilizados, então precisa passar um pano nos fogões, nas bancadas, nas mesas, se a geladeira tiver sujidade, limpar. Esse final, ele acaba ficando pesado para quem fica, por isso que a gente pede tanto que fiquem até o final, ou que alguns voluntários venham no final especificamente para essa tarefa. Tá todo mundo já muito cansado do trabalho, né? É uma entrega bastante intensa, tanto no sábado como no domingo, e esse é um momento bastante importante da gente deixar a casa limpa. Vou repetir de novo que é responsabilidade nossa. O que fica em cargo da equipe da limpeza? As paredes, o teto, as janelas, né? E o chão, que a gente não consegue lavar o chão, mas a gente precisa deixar limpo. Se tiver resto de alimento, recolher com uma vassoura e com uma pá, tem mop lá, tem pano lá, e a gente deixar tudo bem limpinho, tá? Então, a responsabilidade pela finalização, pelo encerramento dos trabalhos é nossa, dos voluntários.
Para isso, a gente vai usar sempre o Perfex, o papel toalha, o detergente neutro. A gente tem desengordurante para limpar forno e fogão, mas o ideal sempre é usar o detergente neutro e o álcool para as bancadas e utensílios, e o sabão neutro e a água sanitária para limpar o chão, lixeira, tá? Coisa que a gente precisa limpar. Eu não posso usar Veja, eu não posso usar limpa-vidro, eu não posso usar produtos com cheiro dentro da cozinha. Tá? É bem restrito os itens de higiene, né, os produtos químicos de higiene que eu posso estar utilizando dentro da cozinha. Deixar tudo bem limpinho, né? Tudo embalado sempre. A gente tem o fita-filme, tem as bobinas de saco plástico para embalar os alimentos, deixar bem fechado, tá? Aí vamos falar um pouquinho do cardápio. A entrada vai ser uma salada portuguesa, com batata bolinha, tomate cereja, azeitonas pretas, cebola fatiada bem fininha e azeite, bastante azeite. A gente vai cozinhar a batata bolinha com a casca no sábado e vai colocar para refrigeração, vai fazer a higienização do tomate cereja, vai descascar e fatiar bem fininha a cebola e vai deixar tudo na geladeira e a montagem a gente vai fazer no domingo de manhã, como a gente fez no evento grego e deu super certo. Então a gente monta toda a salada no domingo e coloca já no balcão refrigerado. A bacalhoada, a gente vai começar o preparo dela no sábado cedo, vai fazer o dessalgue desse bacalhau e preferencialmente trocar de 3 a 4 vezes essa água no sábado, fazer uma última troca dessa água no domingo. Nós estamos recebendo uma orientação especial da nossa diretora aqui, a Miriam, que é especialista nesse prato, vai nos orientar também em relação a esse dessalgue, em relação a esse manuseio. A batata vai ser descascada no sábado e vai ser, né, higienizada. A gente vai higienizar as folhas de couve, os pimentões e o tomate. Vai cozinhar os ovos também no sábado, para no domingo a gente fazer apenas a montagem e a finalização desses pratos no nosso forno combinado. Nós vamos fazer uma bacalhoada vegana, então a gente vai processar o grão de bico cozido no processador, com alho, cebola e com alga nori, para dar aquele gostinho de peixe. Vai modelar para fazer o formato do peixinho e vai fazer a montagem dele como vai ser a bacalhoada normal, com exceção do ovo, porque o vegano não vai comer ovo. Então vai ter batata, azeitona, tomate, os pimentões e bastante azeite. A opção do bacalhau é um cozido à portuguesa. Existem várias receitas na internet. Todas elas mostram que vai carne suína, frango, bovina, algumas vai carne seca, algumas vai o chouriço, algumas vai bacon. E é um caldo bem saboroso por conta dessa carne. E a gente vai cozinhar os legumes nesse caldo. Vai cozinhar com cuidado para ele não desmanchar, para ele ficar bem al dente e para fazer um cozido bem gostoso. Então é um prato bem tradicional, ele é bem emblemático e a gente precisa ter um cuidado aí para fazer o cozimento desse prato. O preparo todo vai ser feito no domingo mesmo. No sábado a gente vai fazer o pré-preparo das batatas, da cenoura, da couve, vai deixar as carnes todas picadinhas. A sobremesa é uma sobremesa bem tradicional portuguesa, é uma sobremesa que é tradicional na minha casa também, sou bisneta de portugueses, e essa é uma sobremesa que atravessou as gerações e ainda hoje eu faço na minha casa, é maravilhosa, vocês vão ver. Nós vamos aromatizar o leite com canela, com raspas de limão, e vamos adoçar com açúcar. Nós vamos cozinhar macarrão cabelo de anjo nesse leite. Vamos adicionar ovos, né, a gema de ovo, e vamos cozinhar para engrossar esse doce. E no final a gente finaliza com canela. Ele tem um sabor muito, muito dele, muito típico dele, é muito gostoso. Tá? A gente vai ter pastel de Belém, mas o pastel de Belém vai ser uma venda à parte, como a gente tem feito com o churros. Então, a gente vai vender à parte o pastel de Belém, perdão, para aumentar o faturamento, né? Para ter mais vendas. E a sobremesa que vai estar junto com o prato vai ser a litria. A gente vai usar a mesma embalagem que a gente usou no último almoço, que é um potinho bem delicadinho, transparente. E na salada também vai ser usada a mesma embalagem, tá? Falando delas. Então, os pratos quentes vão ser porcionados na mesma embalagem do prato grego, da moussaka. Então, a bacalhoada com arroz branco, cozido português com arroz branco, ou a bacalhoada vegana com arroz branco.
Vamos ter bastante cuidado para fazer a montagem desses pratos, tomar cuidado para que todos os ingredientes estejam ali, bem harmônicos, coloridos, bem distribuído, que todo mundo receba a quantidade de bacalhau adequada nesses pratos, nessas bandejas. A salada vai ser porcionada no potinho descartável, transparente, e a sobremesa também, tá? Todos os produtos sempre identificados, bem fechados, bem lacradas as embalagens para a gente não ter risco, não ter problema. Essa aqui é a mesma fala que eu usei lá no nosso almoço grego, né? Nós atendemos um público exigente, né? É um público que conhece de gastronomia, que frequenta bons restaurantes, é um público que traz renda para casa, é um público que traz visibilidade para casa, que pode ser um possível doador, que pode ser um possível voluntário. A nossa intenção é que esses eventos se expandam, que eles cresçam. Então, ao mesmo tempo que a gente quer atender muita gente, quer vender 350 almoços, a gente tem que ter o cuidado de ter um atendimento individualizado, de um atendimento muito carinhoso, com delicadeza, com gentileza, com cuidado, né? O cuidado na montagem dos pratos, o cuidado na entrega dos pratos, né? Então, a gente precisa sair, deixar de ter o foco na entrega da comida para ter uma entrega de experiência, e é isso que os almoços temáticos têm sido, né? É uma grande experiência com apresentação musical, com música, com o ambiente todo decorado, isso faz toda a diferença, faz parte da experiência de quem está ali para conhecer a casa, de quem está ali para participar dos almoços, tá bom? Essa fala é uma fala bem importante, né? Os eventos na casa transitória, eles são muito importantes, tanto do ponto de vista financeiro, porque eles trazem verba, é uma verba importante para ações desenvolvidas pela casa, trazem insumos para a utilização no dia a dia do atendimento aos assistidos, e a principal função desses eventos é trazer visibilidade para o trabalho que é realizado na casa. Né? Possíveis doadores, parceiros, voluntários conhecem a nossa casa através dos nossos eventos, né? E devem participar também de festas de assistidos, de eventos que a gente faz para assistido. A nossa equipe é conhecida pela alegria, pelo acolhimento, pela gentileza, pela generosidade. Então, cuidar desse ambiente, dessa troca que a gente faz é o trabalho mais importante que a gente tem ali, né? Não é sobre descascar batata, não é sobre descascar cebola. É muito mais um aprendizado para nós exercitarmos a caridade, a generosidade, a amorosidade com todo mundo ali, com o voluntário, com a pessoa que nós estamos recebendo pela primeira vez, com voluntários que vêm de fora, com voluntários que já trabalham junto. Então, é um momento para a gente exercitar na prática aquilo que a gente escreve lá nos nossos MRs, aquilo que a gente estuda nas aulas que a gente frequenta, tá bom? Que sejamos todos pacientes e carinhosos, atenciosos e comprometidos com os nossos visitantes, com os nossos irmãos de trabalho e conosco mesmos. Vamos reforçar a importância da relação respeitosa e harmoniosa entre voluntários e funcionários, destacando que não faz diferença, todo mundo ali está trabalhando igual. A gente não devia nem enxergar isso, se é voluntário, se é trabalhador, se é funcionário, tanto faz, está todo mundo ali junto por um mesmo objetivo. E a gente precisa lembrar que, como espírita, a gente tem que dar o exemplo de conduta ética e empática para todo mundo que está ali, tá? Caso seja necessário solicitar o apoio de algum funcionário da casa, o mesmo deve ser feito por uma diretoria ou coordenação e diretamente ao Carlos, que é o gerente da casa. Evite ficar pedindo coisas aos funcionários, porque a gente não conhece a escala de trabalho deles, a gente não sabe o que eles estão ali voltados para fazer. Então, o ideal é sempre que houver alguma necessidade, falar diretamente com o Carlos, e eu peço que essa fala sempre parta de uma diretoria ou de uma coordenação, de uma liderança que tiver ali. Essas são as equipes, às vezes essa foto tá cheia de gente, às vezes essa foto tá super murchinha, e a gente trabalha muito quando tem pouco voluntário, mas essas são as pessoas maravilhosas que estão junto com a gente nos eventos. E a foto do nosso amado mestre aqui para nos lembrar por que e para quem realizamos esse trabalho.
né? Às vezes a gente tem um momento difícil, alguma chateação, alguma coisa que não sai como a gente gostaria, e a gente precisa lembrar que ali quem toca, quem lidera, quem direciona o trabalho é a espiritualidade, né? Nós temos os mentores da casa, temos as equipes espirituais que atuam ali, não é só no setor espiritual, todos os setores têm as equipes espirituais, quem é mais sensível percebe claramente a presença dos nossos irmãos de trabalho ali, que nos sustentam, que são tão pacientes com a gente, porque às vezes a gente dá trabalho. Então vamos lembrar que esse é um trabalho muito maior do que a gente pode imaginar, que os resultados para nós mesmos, para os nossos irmãos de trabalho, é muito maior do que a gente pode imaginar. E ali na casa, nós estamos nos doando, nós estamos nos entregando, nós estamos nos comprometendo com o trabalho em nome do nosso mestre. É para honrar o nosso pai que nós fazemos esse trabalho. Então, sempre lembrar disso quando for difícil, quando a gente estiver impaciente, quando a gente não gostar do que a gente ouvir, por que nós estamos ali, tá bom? Esse é um trabalho coordenado pela espiritualidade, coordenado pelos mentores da casa, com a coordenação do nosso governador planetário, do nosso amado mestre, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar sobre esse evento. Estimulem outras pessoas que nunca vieram aos eventos, outros voluntários da casa a virem participar. Não estou fazendo propaganda não, mas é um trabalho muito gostoso de fazer, é um trabalho muito recompensador em aprendizado, em troca, em crescimento. É um trabalho que é bastante importante para casa também, como todos que são realizados, né? Mas é um trabalho bastante importante para casa que precisa, que necessita de braços, necessita de muita ajuda. Então tragam pessoas para conhecer, voluntários lá da sede, da federação, voluntários de outros setores da casa para conhecer esse trabalho, para nos ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê sábado, a gente se vê domingo.